Após ter abençoado as crianças, o Senhor Jesus teve um encontro com um homem. A Bíblia chama esse homem de o jovem rico. Esse encontro está no livro de Marcos, no capítulo 10, dos versos 17 até o verso 22. Nessa oportunidade, nesse encontro, o Senhor Jesus teve a oportunidade de falar sobre as riquezas, de falar sobre como devemos tratar as riquezas e o que as riquezas podem fazer. Podem fazer na vida espiritual de cada um de nós. Esse homem foi ter um encontro com Jesus, quis ter um encontro com Jesus. Vamos ver a partir do verso 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhou-se e perguntou-se: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Veja, irmão, nesse primeiro verso a gente já vê o seguinte: o empenho desse jovem em procurar Jesus. Ele considerava Jesus como mestre, ele considerava Jesus como um bom mestre. Mais ainda, ele adorou o Senhor Jesus, prostrou-se ajoelhando-se diante dele. Vou ler o parágrafo da nossa lição. As atitudes do homem indicam sua sinceridade e seu respeito por Jesus. Ele correu, ajoelhou-se diante dele e fez a pergunta central para o destino de cada pessoa: quais são os requisitos para herdar a vida eterna? Jesus respondeu citando a segunda tábua do Decálogo. Novamente, o homem mostrou seu idealismo ao dizer que guardava tudo aquilo desde a juventude. Vamos ver, verso 18. Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? E aí Jesus enumera os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. O Senhor Jesus falou os mandamentos da segunda tábua da lei, aqueles que dizem respeito ao relacionamento entre pessoas. Então ele observou: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Olha, ele era um crente fiel. Esse jovem rico, era um crente fiel, era um observador da lei desde menino. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Veja, irmãos, Jesus amou esse jovem, o verso diz. Jesus teve uma empatia com ele. Viu que esse jovem podia ter um futuro brilhante diante de Jesus. E Jesus fala para ele: você agora vende tudo o que tem, dá aos pobres e vem e segue-me. Jesus estava convocando esse moço para ser seu discípulo. Um teste de fidelidade, um teste de dedicação. Vende tudo. E veja o que aconteceu. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Era muito difícil para ele, ou melhor, era impossível para ele se desfazer das suas propriedades, se desfazer dos seus bens. Ainda que Jesus o tivesse convidado para ser discípulo, ainda que ele entendesse que o Senhor Jesus era um bom mestre, mas as suas propriedades o prendiam. Vou ler aqui mais um parágrafo da nossa lição. O homem saiu desanimado porque tinha muitas propriedades. Ele não estava realmente guardando os mandamentos. Ele quebrava o primeiro, colocando algo acima de Deus. Suas riquezas eram o seu ídolo. Qual é o mandamento que ele estava infringindo? Não terás outros deuses diante de mim. Qual era o Deus que ele tinha à frente do Deus Criador? Os seus bens, as suas propriedades. A pergunta era essa: você pode abandonar o seu Deus? Pode abandonar o seu Deus para seguir a Jesus? Eu faço essa pergunta para nós também. Nós temos algum Deus que está se colocando à frente do Deus Criador ou à frente do Senhor Jesus? Nós podemos abandonar esse Deus? Após essa negativa do jovem rico em se tornar discípulo, o Senhor passou agora a ensinar
sobre o perigo das riquezas. Era a oportunidade que o Senhor teve agora de ensinar sobre as riquezas, ensinar sobre o perigo das riquezas. Então Jesus, olhando ao redor, estou lendo agora a partir do verso 23 até o verso 31. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. As riquezas são sedutoras. As riquezas enganam. As riquezas dão uma sensação de poder que faz com que as pessoas não necessitem de Deus. Há muito tempo atrás, irmãos, havia uma propaganda na TV, e ela dizia assim: o dinheiro não traz felicidade, ele manda buscar. É isso que as riquezas acham. É isso que quem tem as riquezas acha. Acha que pode tudo. Acha que pode buscar a felicidade. As riquezas produzem orgulho, arrogância, prepotência. Produzem especialmente independência de Deus. Quem tem muitos bens, muitas posses, acha que não precisa de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Jesus tinha dito que era mais fácil passar um camelo por o fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo para Deus, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Os discípulos ficaram surpresos com as palavras de Jesus e perguntaram: quem então poderia ser salvo? Jesus apresentou a moral da história. Para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Esse é o texto, está em Marcos 10, 27. Todos, pobres ou ricos, são salvos unicamente pela graça. Somente a graça, somente o poder de Deus é que faz com que cada um de nós possa ser salvo. Mas veja lá, então Pedro começou a dizer: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O argumento de Pedro: olha, nós deixamos tudo. Não foi o que Jesus tinha pedido para o jovem rico? E ele não quis fazer, não fez. Mas Pedro disse: olha, nós largamos tudo. Continua Jesus falando, então, tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém aqui tenha deixado a casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, como com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. O Senhor Jesus estava dizendo que aqueles que deixam as coisas poderão ter aqui no presente bênçãos materiais, mas veja o que ele disse também: com perseguições. O Senhor não diz que aqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo, só terão alegria, só terão bênçãos, só terão prosperidade, mas terão também perseguições. Tudo o que deixamos para seguir a Jesus não é nada comparado ao que vamos receber no mundo por vir. No mundo por vir, a vida eterna. Veja o texto de 1 Coríntios 2,9, que fala qual será a condição dos crentes no futuro. O que receberão os crentes no futuro? Nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Senhor Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que são seus servos, coisas que ninguém conseguiu imaginar. Nenhum ser humano conseguiu imaginar. Mas para isso, nós não podemos levar a vida servindo a dois senhores. Nós temos que servir ao Senhor Jesus. E eu quero concluir com o verso de Lucas 16:13, palavras do Senhor Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. E agora veja, irmãos, especificamente sobre riquezas. Não podeis servir a Deus e às riquezas.
Outra versão desse verso diz assim: não podeis servir a Deus e ao dinheiro, ou a Mamon, que era o Deus que representava os bens materiais, o dinheiro. O perigo das riquezas, irmãos. Mas é impossível, então? Os ricos não vão ter jeito? Basta que eles não tenham amor às riquezas. Há um outro verso na Bíblia que diz assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não está falando que o dinheiro é a raiz dos males, mas o amor ao dinheiro. As propriedades também não têm mal em si, mas o amor às propriedades, o apego às propriedades, fazer com que essas propriedades, os bens materiais, sejam o Deus de alguém, é isso que pode levá-los à perdição eterna. Que Deus esteja conosco e que, tendo bens ou não tendo bens, nós tenhamos ao Senhor Jesus como nosso Deus. Tenhamos a nossa prioridade no Senhor Jesus. E certamente Ele vai dar a nós a vida eterna.